Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e estamos aqui rapidão para continuar o volume 2 de Providence. Todas as influências, todas as referências à obra do genial e cretino H.P. Lovecraft. Esse vídeo é uma continuação direta do vídeo anterior que saiu ao mesmo tempo. Esses dois vídeos vão sair ao mesmo tempo, então se você entrou, clicou direto nesse vídeo, volta para trás, volta pro segundo ali, ó. O segundo vídeo da série em geral. O primeiro vídeo do segundo volume, tá ok? Não ficou muito confuso, eu espero. Vamos lá então, agora eu vou continuar a indicar para vocês todas as obras do H.P. Lovecraft que são referenciadas nesse volume, no segundo volume de Providence, que é recheadíssimo de referências. Deu um trampo fazer isso aqui, velho? Já siga a gente em nossas redes sociais e roda a vinheta, editor! A jornada de Robert Black segue rumo a Boston, atrás de um fotógrafo, no qual ele já tinha visto que esse fotógrafo foi responsável por tirar uma foto dos gêmeos Whately lá no primeiro volume, e depois ele viu que esse mesmo fotógrafo foi o responsável por tirar a foto de todas os cabeças da estrela sapiente. Então ele vai para Boston atrás desse fotógrafo para tentar descobrir um pouco mais a respeito desse culto estranho que é a estrela sapiente. Esse fotógrafo, de nome Pittman, é tirado diretamente do Pickman, do conto The Pickman's Model, o modelo de Pickman, de H.P. Lovecraft. Nesse conto, a gente fica sabendo da existência do fotógrafo Richard Upton Pickman, que era um rapaz bem estranho, assim, e ele desapareceu e ninguém sabe dele, exceto o narrador, que começa a contar como ele conheceu o Pickman, como ele criou uma amizade com o Pickman, que era o responsável por fazer umas pinturas muito bonitas, mas que retratavam seres muito estranhos, seres assim de outro grau de existência e cenas muito violentas. Esse narrador, então, no Pickman's Model, ele ganha a confiança do Pickman, do Richard Pickman, e vai visitar o seu ateliê escondido na cidade, no qual ele vai mostrar para o narrador de onde ele tira toda a sua influência e toda a sua inspiração para pintar as suas obras medonhas. É um conto também muito legal, um conto curtinho de H.P. Lovecraft e um conto que o Alan Moore reverenciou. Eu tenho problema com essas palavras. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Referenciou de maneira magistral em Providence também. The Pickman's Model é mais um dos contos que eu falo para vocês lerem, para curtirem tudo que tá em Providence. Após passar o tempo com o Pittman lá em Boston, o Pittman fala para ele encontrar alguém que é mais letrado que ele, que também tem um envolvimento com a Estrela Sapiente, e então ele vai atrás do escritor Randall Carver. Randall Carver, agora vale abrir um grande adendo aqui nesse vídeo, é um personagem criado pelo Lovecraft, que muitos dizem, muitos biógrafos do Lovecraft, dizem que Carter é uma representação direta do próprio Lovecraft dentro do seu universo. Ele também, Randolph Carver, é um escritor de histórias fantásticas e é um cara assim que é muito fissurado pelas outros planos de existência, pelas outras dimensões. Então eu vou falar para vocês aqui, eu não vou abrir conto a conto de maneira mais elaborada, como eu fiz nos contos anteriores, mas eu vou falar para vocês quais contos vocês devem ler para se integrarem nesse personagem Randolph Carter, ou H.P. Lovecraft. Os contos são, o primeiro conto que o Randolph Carver aparece, ele aparece até no título, The Statement of Randolph Carter, ou o depoimento de Randolph Carter, no qual ele está falando para a polícia que ele não é o responsável pelo sumiço de um amigo dele, que aconteceu algumas coisas bizarras ali e você tem que ler o conto, porque é um conto bem curtinho, então qualquer coisa que eu falar é spoiler. Mas The Statement of Randolph Carter é o primeiro conto desse personagem tão icônico na mitologia de Lovecraft, assim como o segundo também é um conto curtíssimo, The Unnameable, ou O Sem Nome, o Inominável, é outro conto também no qual Randolph Carter dá as caras,
no qual ele está discutindo com outra pessoa assim, a respeito do porquê que ele é tão fissurado pelo oculto, pelo extraterreno, e o outro cara é um cara que não acredita nessas coisas e acha besteira também você ficar escrevendo sobre o imaginário assim, e esse conto vai tomando outras proporções e também é um conto curtinho que vale a pena vocês lerem, The Unnameable, ou Inominável. Tem até um filme que é horrível só com o nome desse conto, não assistam, esse filme não. E os outros 3 contos no qual o Randolph Carter é mais relevante, eles, pra mim, eles são praticamente um conto só. Eles são uma sequência direta um do outro. The Silver Key, The Dreamcast of Unknown Kadath e Through the Gates of the Silver Key, no qual The Silver Key, galerinha, é um dos meus contos preferidos do Lovecraft, justamente porque ele é muito, sei lá, ele dialoga comigo muito bem, assim. Ele é um conto mais filosófico do Lovecraft, no qual o personagem Randolph Carter começa a discutir a importância do imaginário, a importância da imaginação. O porquê que o imaginário assim, é tão essencial, não só importante, é essencial na vida de uma pessoa. E essa briga entre o que é real e o que é imaginário, se vale a pena você se investir tanto tempo da sua vida na imaginação, é muito legal, assim. O Randolph Carter, nesse conto, ele perdeu a capacidade de sonhar. É mais ou menos o que acontece com todo mundo quando chega numa certa idade, né? E o conto é meio metalinguístico, assim, é bem metafórico, no qual ele começa a procurar a Silver Key, a titular Silver Key, a chave prateada, que ele fica sabendo que vai ser o portal de volta para esse mundo dos sonhos que ele ama tanto. E o conto segue aí. Não é medonho, assim, esses 3 contos, assim, que eu falei pra vocês, eles não me deixaram, assim, não me deram a sensação de pavor e de medo que é tão ligada na obra de Lovecraft. Eles fazem parte também de outra pegada, outra vertente da obra de Lovecraft. Além dos mitos de Cthulhu, ele teve outra vertente também que muitos chamam de Dream Cycle, o Círculo dos Sonhos, no qual várias outras contos dele lidam com esse mundo de sonhos, esse mundo que realmente existe dentro da mística do Lovecraft. É um mundo que você é transportado quando você dorme, e ali você consegue, através do sonho lúcido, né, descobrir outros ramos da existência. São contos assim bem legais. O The Dreamcast of Unknown Kadath é um pouquinho mais cansativo e é um pouquinho mais abstrato. É um conto que vai usar e abusar da descrição dos elementos abstratos, ou seja, você vai ter que botar a tua imaginação para funfar de um nível absurdo, assim, lendo esse conto. Por isso ele é meio cansativo e ele também é meio longo demais. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais sucinto nas suas descrições e deixar mais assim porque ele descreve um descritível, então o que vai trabalhar mais, o que vai valer mais é a imaginação do leitor e não a descrição do Lovecraft em si. Então ele poderia ter pego um pouquinho mais leve na extensão desse conto, que seria, a tradução dele seria algo como A Busca dos Sonhos pela Desconhecida Kadath. É um conto bem legal também. E Through the Gates of the Silver Key, Através dos Portões da Chave Prateada, é o último conto dessa leva do Randolph Carter que eu vou indicar para vocês. É o conto no qual as pessoas que ficaram aqui, que tiveram alguma ligação com o Randolph Carter, estão discutindo o que aconteceu com ele. A última coisa que eles sabem é que ele foi para a sua terra natal, onde ele teria supostamente encontrado a chave prateada e teria entrado de vez fisicamente, inclusive, no Reino dos Sonhos. Então eles começam a discutir o que teria acontecido com o Randolph Carter, porque muitos ali não acreditam nesse tal místico Reino dos Sonhos no qual ele teria ido. Também é um conto bem legal. Não, esse aí eu falo que não é uma obra de arte do Lovecraft, é um conto legal para vocês lerem se vocês quiserem conhecerem um pouco mais sobre esse Dream Cycle, essa outra vertente da obra de Lovecraft, e também mais sobre esse personagem Randolph Carter. Lembrando, galera, que todos esses contos de Randolph Carter que eu falei para vocês, eles são referenciados diretamente na 4ª edição desse volume aqui, a 8ª edição geral de Providence, durante a conversa do Randall Carver com o Robert Black, no qual ele vai contando a história da sua vida. E quem leu esses contos, ele vai ter uma experiência muito legal de ver tudo isso aqui
todos esses contos referenciados diretamente na arte maravilhosa do Jason Burrows e vai conseguir fazer as associações assim. Eu me diverti demais fazendo essas associações. Eu acho que isso engrandeceu minha experiência de uma maneira muito maior do que se eu tivesse só lido aqui sem conhecer os contos. Esse é o objetivo de fazer esses vídeos para vocês também, para vocês conhecerem esses contos e aproveitarem 100% essa obra aqui. Um último adendo: no final dessa edição, desse volume de Providence, o querido Robert Black, ele vai numa palestra acompanhado do Randall Carver, do Lord Dunsany, que é uma das influências diretas do H.P. Lovecraft. Inclusive, essa palestra que ele vai realmente ocorreu, e essa palestra que ele vai, quem também foi na vida real, foi H.P. Lovecraft, personagem esse que ele encontra também em Providence. Ele encontra o próprio H.P. Lovecraft aqui em Providence. E detalhe, ele acaba de ler mais um conto que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, é só um adendo, não é referenciado na história como uma história assim, mas é referenciado por nome, o qual Robert Black leu, ficou fissurado e fez questão de falar com H.P. Lovecraft a respeito desse conto, o Beyond the Walls of Sleep, ou Além das Fronteiras do Sonho. Nesse conto a gente tem um condenado da justiça, um sujeito que é um assassino serial, um louco, no qual ele começa a ter experiências estranhas quando ele está dormindo. Ele já está condenado à cadeira elétrica, assim, né? E ele já começa a ter experiências, começa a falar de lugares estranhos, e o protagonista é um jovem, ali é praticamente um estagiário ali da instituição na qual ele está institucionalizado, né? E ele cria um aparelho para tentar entrar na mente desse condenado e ver o que está acontecendo ali. Esse conto é um conto bem no começo da carreira do Lovecraft. Ele ainda não tinha criado o seu famoso Cthulhu Mythos, ou os mitos de Cthulhu. E nesse conto a gente tem os primeiros vislumbres que o Lovecraft tinha com a ficção científica e o poder do transcendental, o poder dos outros planos de existência. Esse conto também é responsável por influenciar a terceira faixa do disco de estreia de uma das maiores bandas da história, o Black Sabbath. Inclusive o nome da faixa também é Beyond the Walls of Sleep. Quem não escutou, escuta. É uma faixa excelente, é um disco excelente e é um conto excelente. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu falei bastante aqui. Esse segundo volume aqui, rapaz, esse segundo volume deu trabalho porque ele referenciou muita coisa dentro da obra de Lovecraft. Então eu espero que isso seja de valia para vocês, que isso seja legal para vocês entrarem mais de cabeça em Providence e aproveitarem a obra como ela deve ser aproveitada. Então eu acho que eu tive trampista, não vale nem o seu joinha, cara, nem o seu likezinho aí, maroto. Vale sim, né? Não custa nada, só aperta aqui, fazendo um favor. Então é isso, galera, vamos preparar para a semana que vem o último volume de Providence, no qual eu vou discutir a sua conclusão e todas as obras de Lovecraft referenciadas nesse último volume. Eu espero que vocês estejam lá para acompanhar nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Então, tá ok? Vamos lá então. Um abraço, um forte abraço. Redes sociais, eu acabei de lembrar. E valeu!